A gente está falando muito sobre a Covid-19 e tem muita gente que está com a preocupação de se tem a doença ou não. E aí apelam para os testes. Mas afinal de contas, qual que é o teste mais eficaz para mostrar se você está com o coronavírus ou eventualmente já pegou a Covid-19 e agora não tem mais nada? Vem comigo aqui, vem com a gente que quem vai explicar tudo é a nossa especialista em testes de Covid-19, Graziele Geronde. Ela está em um laboratório aqui em Campinas e vai contar tudo pra gente. Boa tarde para você, Graziele. Boa tarde, Felipe. Olha, ainda não sou especialista, mas a gente já tem um especialista aqui do nosso lado. Antes, porém, existem vários tipos de exames para descobrir se você tem ou não o coronavírus, né? E nos últimos meses, a procura por esses testes, Felipe, aumentou. Em julho do ano passado, o laboratório já percebia essa procura e, na época, foram 3.143 exames em um único mês. Mas, a partir de novembro, a média de 3.000 testes mensais saltou para 6.000 testes mensais, com uma alta média de 33% de positivos. Só neste mês de março, Felipe, já são 1.111 positivos. E para explicar melhor sobre esses testes, eu converso agora com o médico patologista clínico, Fábio Tambácia. Doutor, são vários testes. Quem mais está procurando por esses testes de Covid-19? Boa tarde. Quem mais está procurando? As pessoas de diversas faixas etárias aí, né? A gente tem notado nos últimos meses um aumento do índice de positividade nas crianças de 0 a 19 anos e de 40 anos para baixo. Acho que a faixa de 20 a 40 anos é onde a gente notou a maior porcentagem de índice de positividade. E por que o senhor acredita que aumentou a positividade nesse público? A gente já está há um ano já com a pandemia, né? Eu acho que as pessoas já estão saturadas aí de ainda manterem as medidas de prevenção. Mas eu acho que agora que é a hora de realmente a gente se cuidar, né, doutor? Se cuidar. Então, acho que isso pode ter levado a um aumento do número de casos. Os jovens, aí eu digo que é a população economicamente ativa, o pessoal que tá ativo, que trabalha, que sai. A gente teve no final do ano passado e no começo do ano algumas festas. Então, teve aglomerações, né? Então, acho que isso fez com que aumentasse, de positividade. Eu penso também que agora que a gente, desde o final do ano passado para cá, a gente surgiu aqui no Brasil as variantes, né, do coronavírus, a mais famosa é a P1, lá de Manaus, e já foi detectada em Campinas. Essa variante, a gente sabe hoje em dia que ela tem um índice de transmissibilidade maior e também uma virulência maior, ela causa uma doença mais grave. Então, daí fica o alerta para os mais jovens, né? E doutor, a gente sabe que tem vários tipos de exames. Explica um pouquinho para a gente as diferenças de cada um desses exames. Dá para a gente dividir em dois grandes grupos, né? São os exames de biologia molecular, que é o famoso PCR. Esse exame é feito lá com a coleta com o suave nasal, né? E tem uma técnica de biologia molecular que detecta as partículas do RNA do vírus. Esse exame é indicado para o começo da infecção, para dar o diagnóstico, né? Ele é indicado a partir do 3º dia de sintomas até o 7º dia de sintomas. Tem os exames de sangue, né? Os exames que são exames de sorologia, de diversos tipos de técnicas, que são indicados para detectar os anticorpos. O IgM, que é o anticorpo de fase aguda, ele é o primeiro a surgir, ele começa a surgir em torno do 7º dia de sintomas, o pico é no 10º dia, e aí que é a melhor data para ser feita a coleta, e ele tende a cair em torno do 14º, 15º dia. Daí começa a surgir o IgG. O IgG é o anticorpo de fase tardia, que é o que aparece depois. Então, se a pessoa... o que vai garantir a imunidade para a gente, né? A pessoa passou desse período inicial, para ela detectar, saber se teve Covid ou não, o ideal é fazer a sorologia, o IgM e IgG. E o senhor estava me contando que ainda surgiu uma tecnologia nova nesses testes, né? Conta um pouquinho para a gente. O exame mais recente que surgiu aí ao longo desse mês aí é o anticorpos neutralizantes.
Esse exame ele detecta um anticorpo específico que ele tem uma partícula do spike do vírus, que é a membrana do vírus, que vai fazer esse spike que faz coroa do vírus, né, que faz com que o vírus entre na célula e cause a infecção. Então, esse anticorpo neutralizante é que vai neutralizar essa proteína, esse spike, impedindo o vírus de entrar no corpo. E existe uma maneira de você dosar especificamente esse anticorpo, que é o anti-RBD ou anti-S, né, que é o spike, que é o famoso anticorpos neutralizantes. Todos eles são sinônimos aí. Agora, doutor, como eu sei qual exame eu devo fazer? Bom, o exame que você deve fazer, primeiro eu acho que o legal é ter uma indicação de um médico, né? Acho que você deve procurar um médico, contar o que está acontecendo, contar a sua história clínica, quando iniciou os seus sintomas, se você teve sintomas, se você teve contato, e o médico vai indicar para você. Nessa fase inicial é melhor o exame PCR, ou se não, o antígeno, né? E numa fase mais tardia, depois do 7º, depois do 10º dia, daí os exames sorológicos. Tem o teste rápido e tem os testes feitos em aparelhos, né, de eletroquimiluminescência, que é uma outra técnica mais sensível. Agora, doutor, uma pessoa que suspeita que já teve a doença há alguns meses, vamos colocar aí há 6 meses, mas quer fazer agora um teste para tirar essa dúvida, tem como descobrir isso ainda, né? Tem como descobrir. O exame mais indicado para isso daí chama anticorpos totais. Ele vai dosar a soma de todos os anticorpos, né? Mas principalmente o IgG, que mais de 90% dele desse exame é IgG, ele é bastante sensível. E ele vai ver se a pessoa realmente teve contato com o vírus, né? Teve a doença em algum momento. A gente sabe também, doutor, que existem os testes de farmácia. Eles são confiáveis? Os testes de farmácia normalmente são os testes rápidos, né? Que é a metodologia que é a imunocromatografia, né? Hoje em dia tem alguns kits, né, de algumas empresas farmacêuticas aí que tem um índice de sensibilidade e especificidade bom. Mas no começo, né, no começo da pandemia, que foi o primeiro teste a surgir, ele estava ali, não tinha aí uma boa sensibilidade, mas as técnicas melhoraram e hoje em dia até ele tem uma sensibilidade boa, assim. Qual é a orientação, doutor, para a população que de repente começa a sentir um sintoma e pode estar com essa suspeita de Covid-19? Primeiro precisa ver que tipo de sintoma. Acho que o sintoma mais grave é a dispneia, a falta de ar. E se estiver sentindo falta de ar, acho que deve ir ao pronto-socorro. A gente sabe que em Campinas a gente está vendo que o índice de procura pelos hospitais está bem alto aqui na nossa cidade. E com isso se reflete, então, na procura pelos testes, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Tanto dentro dos hospitais, como também ambulatorialmente. As pessoas querem saber se estão com a doença ou não. Perfeito, doutor. Perfeito, obrigada pelas informações. Bom, Felipe, essa preocupação toda com a Covid-19, que está se manifestando cada vez mais entre a população, a gente sabe que os números são cada vez maiores, então o que reflete essa procura pelos testes nos laboratórios. E por isso que é importante a gente sempre reforçar aqueles cuidados de sempre, higienização das mãos, uso de máscara, distanciamento, né?